o modelo fora do país, ele inclusive, ele é bem diferente, né, do que a gente vê hoje. A ideia de carnê, todo esse processo que, como o Valdir trouxe muito bem, olhando para a realidade do Vitória, inclusive, né, sempre se falou da venda antecipada de ingressos, sempre foi colocado muito nessa lógica de, pô, eu garanto o acesso de alguma forma, né, seja ele com desconto, lá o bronze, ou na evolução da cadeira ou da arquibancada. E quando inclusive, o meu trabalho de curso aí no MBA de Gestão Esportiva foi exatamente sobre plano de sócio, foi daí que eu comecei a ter contato com o David para a gente discutir, inclusive, o que é que podia propor, né? Porque você acaba, enquanto torcedor, partindo de uma insatisfação, né? Você olha muito para o que está fora e você pensa, pô, o que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo trazer aí de fato novo, né, para discussão? E aí a gente não tinha, de fato, muita informação, trabalhou-se muito com o viés de comparação. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, você citou o Inter, né? O Inter tem Isso. hoje um dos planos de sócio, inclusive, mais baratos do Brasil, assim. Tem uma das categorias, né, muito barata. Tem um plano, por exemplo, infantil que roda a 6,75. Acho que um ponto até que o Valdir trouxe, e talvez ele seja a pessoa adequada para aprofundar, porque sempre foi uma dúvida técnica que eu tive. Eu cheguei a conversar aí com algumas pessoas do Sou Mais Vitória, na época que eu estava construindo o trabalho de conclusão de curso, tive a oportunidade de ter acesso a algumas informações do Sou Mais Vitória, inclusive foi através do nosso curso que a gente levou adiante aí aquela ideia da pesquisa, né, que o Vitória inclusive soltou em dezembro. A gente tinha feito alguns meses antes, né, e tinha levado até para o Vitória um exemplo lá de 400 pessoas para trazer um pouquinho do que a gente enxergava também. E quando a gente olha para o Sou Mais Vitória hoje, cara, acho que o que fica de bacana, de ponto positivo, né, dentro da realidade que a gente tem, é que, apesar de ter mantido o vício de focar muito na ideia de. Caio. Diego, seu microfone fechou. Oi, tô de volta? Eu acho que caiu aqui a conexão. Voltou, seu microfone tinha Tinham fechado. alguns limites, né, que eram muito vinculados à condição de estrutura mesmo. Por exemplo, não dá para você fazer uma melhor distribuição de público no Barradão, né, setorizar o estádio de uma forma adequada, então isso coloca alguma restrição, você não consegue disponibilizar um olhar de acessibilidade adequado, então tem uma série de limitações que são decorrentes e que acabam alimentando esse vício histórico que a gente tem. Mas, de ponto positivo, a gente vê que houve, dentro do que dava para fazer, né, dentro do que pelo menos é pleiteado aí fora do Brasil e dentro do Brasil, só para você ter ideia, eu tenho um comparativo muito direcionado ao Nordeste, que é a nossa realidade, né, e com o internacional. Hoje, quando a gente pensa em Fortaleza, Ceará e Sport, eu entendo que são os times que estão numa prateleira junto à nossa, óbvio, tem também o nosso rival, mas olhando para o que eles fazem em plano de sócio hoje, a gente consegue agregar algumas coisas que talvez tenham sido ponto de partida, aí, principalmente, e eu acho que nessa época que o Valdir citou, acho que o plano de sócio ele vinha caminhando para colocar algumas coisas e acabou que com todo o processo de mudança de gestão, se perdeu muito, que eu percebi que a gente andou anos para trás, né? Quando você olha didaticamente o que aconteceu ano a ano do Sou Mais Vitória, a gente acabou que tinha ali a oportunidade, em cima desse próprio processo de contratações, de movimentar a experiência do torcedor de uma forma diferente, a gente acabou quebrando ali, né, um ciclo que eu entendo que seria muito bom para o modelo de associação. Né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o Fortaleza, Fortaleza é o único clube do Nordeste hoje que trabalha com um plano de associação sob demanda. E por que eu falo sobre demanda? O Fortaleza simplesmente categoriza os planos por check-in prioritário, cara. Então, como ele tem demanda garantida, o torcedor ele é categorizado hoje por prioridade na fila. Né? E você vê que a gente, em contrapartida, o Vitória hoje briga para colocar o torcedor para fazer o check-in. Né? A gente olhar para uma realidade de um clube próximo a gente, que estava muito atrás do Vitória, inclusive, há pouquíssimos anos. O Fortaleza hoje administra a demanda com o preço. Ô, Diego, quando eu falei em Tá no check-in, mudo, inclusive, eu não sei se eu não estou ouvindo, Valdir. Não sei se tá me você ouvindo está. agora? Você Acho está que me deve ouvindo? ser comigo aqui. A gente está ouvindo você tranquilo, Diego. E tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Felipe? Tô ouvindo também.
Quando eu falei em check-in pela primeira vez, em 2017, foi até acho que uma pauta para a Arena Rubro-Negra, alguém me ligou. Cara, a galera só faltou me matar. Eu lembro de Bocão, Zé Eduardo, eu encontrei com ele outro dia e até dou risada. Check-in é coisa de aeroporto! Você vê, assim, tipo, isso foi há 6 anos atrás, meu povo. Eu falei check-in. E falando em check-in, é feijão com arroz, né? Assim, a gente não tá falando de nada inovador, né? Assim, e aí eu falei, gente, como a gente tá anos luz, né? Qual é a dificuldade e tudo que se falava, né? Então, aí graças a Deus que hoje, né, o check-in já virou uma realidade, né? Diego ficou mudo. Oi, ouviu? Pronto. Beleza. Naturalizou, mas nem tanto, né? Eu tava falando, né? Ainda existem focos de resistência, né? Incrível. Mas só para você ter ideia, o Fortaleza trouxe em 2019 para 2020 essa mudança, né? Resultados esportivos colaboram, mas eu acho que também é consequência da organização para com. Tem muito a ver essa coisa do administrar o modelo de associação como uma unidade de negócio que pode colaborar com o clube. E eu acho que o Fortaleza é quem faz mais bem feito hoje, tá? Dentro do que a gente tem no Brasil, pelo menos. Usa a gestão da demanda e cria no torcedor essa obrigatoriedade de fazer um processo que ajuda muito, porque você consegue administrar, por exemplo, custo com ambulância, né, como o Valdir trouxe, uma série de custos operacionais que estão lá, e você consegue pré-determinar quanto você vai realmente ter de custo naquele evento que você está programando. E a gente está chegando nisso agora, né, em 2023, e eu lembro disso, você falou desse ponto, eu ia tocar exatamente nesse assunto. Em 2017, quando foi colocado a público isso, as pessoas reagiram de uma forma exacerbada, muito louca, cara, para o momento. Óbvio, a falta de conhecimento também proporciona, né, esse tipo de coisa. Aí entra exatamente essa parte que o Valdir falou, que nós todos precisamos nos comunicar melhor, né? Acho que levar de uma forma que a gente consiga apresentar os ganhos que o clube pode ter com isso, né? O que vai ser de consequência positiva, que vai ser benéfico no processo. E aí você vai, por exemplo, para o corrimão do Fortaleza, né, no Ceará, o Ceará já trabalha com um preço mais embaixo do que o Fortaleza, assim, muito mais embaixo, que eu entendo que a divisão 1 e 2 não justifica, por exemplo, já que os dois usam o mesmo equipamento, inclusive, né, e paixão não é medida por divisão, você, óbvio, tem a qualidade do entretenimento ali diferente, mas não justifica a escada tão grande como a gente tem hoje no modelo de plano entre Fortaleza e Ceará, ou seja, mesmo estando no mesmo estado, a operacionalização do modelo de negócio ela é diferente. Eu entendo que o Ceará ainda está muito tradicional, tem lá um plano direcionado ao torcedor que garante o acesso ao estádio sem pagar nada, o torcedor que garante o pagamento de 50% do ingresso e o torcedor que vai ter a possibilidade de adquirir cadeira central, então é um modelo até parecido com o nosso São Mais Vitória antigo, né? Então, mesmo estando no mesmo estado, Fortaleza e Ceará acabam divergindo muito no modelo de gestão, do que eu concordo com o Valdir, assim, integralmente, cara, tem que ser olhado como uma unidade de negócio que pode ser potencial de receita ou pode ser realmente prejudicial ao clube se não for gerida adequadamente. Eu acho que isso seria, se todos partissem dessa ideia central, a gente conseguiria discutir o Sou Mais Vitória e qualquer outro plano de sócio, não estou falando só do Sou Mais Vitória, não, de uma maneira diferente, sabe? Olhar como uma gestão de uma empresa de fato, os custos que estão incorridos ali e como você pode potencializar ou minimizar eventuais impactos. Então, você vê que dentro de um mesmo estado lá, a gente tem duas realidades diferentes. Aí você vai para o esporte, que casa com o que o Valdir trouxe também. Acho que é bom ele ter feito essa introdução de histórico, porque a gente começa a enxergar algumas coisas, né? O esporte não trabalha com acesso garantido. O esporte hoje trabalha com meia entrada. Então, você tem lá duas categorias de sócio que são para compra de cadeiras, ainda aquisição de cadeiras, né? Porque o esporte informa que vai usar esse dinheiro, inclusive, para reformas na Ilha do Retiro. Então, você paga lá, por exemplo, em um dos planos, R$ 5.500 anual na adesão e paga uma taxa anual de meio salário mínimo. Então, você comprou lá por R$ 5.500 a sua cadeira. Esse valor é destinado a melhorias para o estádio, eles dividem um percentual disso, e você tem uma taxa de manutenção, que o que fica, via de regra, como pagamento anual, é essa taxa de manutenção de meio salário mínimo.
E você tem os planos na arquibancada que todos seguem a mesma linha. Você tem lá 50% de desconto, né? Então você vai garantir entrada de receita para operacionalizar o jogo, coisa que a gente acaba subsidiando quando deixa de fazer.